O que será que nós temos esperado de Deus? Vindo dar uma corridinha aqui, mais uma vez, e refletindo, né? Sobre tudo, sobre o que Deus tem feito na minha vida. E já parou para pensar que muitas vezes nós nos perguntamos por que Deus não faz mais as maravilhas que nós lemos na Bíblia, ou talvez nós ouvimos em algum testemunho de irmãos e irmãs, de pregadores famosos, de homens famosos como Billy Graham, que parava um estádio e quando ele ministrava, o Espírito Santo tocava a ponto de milhares de pessoas caírem no poder de Deus. John Wesley, fundador do Metodismo, que é um homem que ganhou mais de 1 milhão de almas para Jesus. Por que será que Deus não faz mais dessa forma? Eu vinha me perguntando muito sobre isso, né? E às vezes nós achamos que apenas esses homens foram escolhidos para poder viver o sobrenatural de Deus. Mas isso não é verdade. Eu tenho lido um livro que se chama Caçadores de Deus. Recomendo muito para você ler, tá? Tommy Tenney é o escritor. E esse livro fala exatamente sobre isso. Esse livro é um livro para quem realmente tem fome, realmente quer mais de Deus, sabe? E esse livro vem me mostrando muito, falando muito sobre isso. Que nós estamos experimentando o mínimo do que nós poderíamos experimentar. Não porque Deus não faz mais, não porque não existe mais pessoas escolhidas e pessoas para poder Deus agir na forma dela de forma sobrenatural dessa forma, né? Como se fossem pessoas únicas. Mas na verdade é porque nós não buscamos como essas pessoas buscavam. O livro fala que hoje em dia a casa do pão já não tem mais pão fresco. E a casa do pão ao qual o livro se refere é a igreja, né? Às vezes a gente quer que as pessoas se entreguem a Cristo, as pessoas se convertam. Não entendemos porque a igreja não cresce, né? E muitas das vezes é por isso. O livro fala sobre isso. Que nós estamos tão preocupados com a nossa vida, em fazer o culto para os homens se achegarem a Deus, que nós não buscamos realmente como deveríamos buscar e não pagamos o preço como deveríamos pagar. Porque a presença de Deus, para ela ser manifesta, precisa haver morte da carne, haver santificação. Então precisa haver pessoas para poder pagar esse preço, para poder buscar realmente a face de Deus, para poder vivenciar todo esse manifestar da glória de Deus em ambientes como antigamente, né? E quando nós olhamos para antigamente, né, lá atrás, nós vimos que apenas os sacerdotes podiam entrar na presença de Deus. Não era qualquer pessoa, como nos tempos de hoje, eu, você, que temos livre acesso a Deus através de oração, de busca. Apenas os sacerdotes eram escolhidos e purificados para isso, viviam uma vida de santidade, né, onde eles matavam os seus desejos, as suas impurezas carnais, para que pudessem entrar nos santos dos santos. E a Bíblia nos conta vários relatos de pessoas que estavam impuras e colocaram a mão, por exemplo, na Arca da Aliança, que era o objeto que carregava a presença de Deus, e morreram fulminadas. Também os sacerdotes, quando eles entravam nos Santos dos Santos, eles iam com um sino, né, amarrado à cintura e também com uma corda, porque eles iam entrando, eles tinham que colocar incenso, né, fumaça, para que Deus não pudesse ver, para que eles não pudessem ver a glória de Deus, porque senão eles eram mortos, né, por tamanho poder. Então eles iam com cordas amarradas para poder, caso eles fossem fulminados, que pudesse puxar o corpo deles para fora, né, para que pudessem voltar. E a palavra de Deus nos conta que antes de Jesus era assim, né, que as coisas aconteciam. E após essa vinda de Cristo, o véu foi rasgado, após a morte de Cristo na cruz pelas nossas vidas. E através daí nós temos livre acesso a Deus, né? Qualquer um de nós, não só os judeus, que era o povo escolhido, mas também os gentios, que somos nós, os outros povos, temos o livre acesso a Deus. Nós podemos orar e nos achegar na presença do Senhor. Só que por conta disso, por conta de nós não vermos mais a presença de Deus fulminar, matar o homem como fazia naquele tempo, o temor já se esfriou muito e as pessoas já não temem mais, as pessoas querem chegar-se a Deus de qualquer maneira, as pessoas querem continuar com as suas vidas, com seus desejos, com todas as imundícies e impurezas de uma vida e ainda assim entrar na presença de Deus, né?
E muitas das vezes nossos cultos, nossa igreja, nossa vida está assim. Nós queremos ver a glória de Deus, queremos perguntar por que Deus não faz mais daquele jeito, mas nós não entendemos que não é Deus que não faz mais. É o homem que não se santifica mais, que não se purifica mais e que não busca realmente a face de Deus como deveria fazer. Nós queremos fazer culto de qualquer maneira. As próprias pessoas, muitas das vezes que estão dentro da igreja, que estão na frente, né, fazendo o culto para a igreja, estão muitas das vezes em pecado de alguma forma. E eu não estou dizendo de igreja A, igreja B, de pessoa A ou pessoa B. Estou dizendo no ser humano no geral. Então muitas das vezes é como eu falei a questão do livro, que fala que na casa do pão já não tem mais pão. Mas não é porque Deus não quer fazer, é porque o homem não se santifica para chegar a Deus. Esse livro nos fala, né, sobre essa história, né, que o homem tinha que matar a sua carne para poder estar puro e chegar na presença de Deus. E é exatamente isso. Muitas das vezes nós cobramos de Deus pela sua glória, pelo seu poder, queremos ver os milagres, as maravilhas, queremos fazer esses milagres, queremos ser profetas, só que nós não nos purificamos mais, nós não nos preparamos mais. E Deus é santo. A palavra de Deus fala que nenhum homem pode ver a face do Senhor, porque senão seria morto, de tamanho poder e glória. Então é por isso que lá atrás os sacerdotes utilizavam incenso, enchia o lugar de fumaça para que a glória de Deus não visse eles face a face, para que não fossem mortos. Eles se preparavam, eles ficavam todos juntos em um lugar para que não tivessem pensamentos pecaminosos, sonhos pecaminosos. E nós hoje queremos nos achegar de qualquer maneira. Então Deus está todo o tempo apenas aguardando os verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade, que realmente buscam a sua face, que realmente estão dispostos a matar a sua carne, negar-se completamente a si mesmo para poder viver, né, viver mesmo para Deus. E é por isso que muitas poucas pessoas hoje são pessoas dessa forma, usadas nessa magnitude, de fazer milagres e maravilhas, de ganhar milhões de pessoas para Jesus, porque as pessoas estão buscando da maneira errada. Nós estamos colocando o nosso foco em todas as outras coisas e buscamos a Deus quando nos sobra tempo. Não estamos realmente vivendo para Deus, não estamos realmente buscando a presença de Deus. E Deus tem me tocado muito fortemente nesse tema, né? E eu tenho lido esse livro, que é muita bênção. Eu espero que se você quiser mais de Deus, leia esse livro. Caçadores de Deus, Tommy Temme. E eu tenho tentado buscar, tenho pedido a Deus para me santificar dia após dia, tenho tentado ser mais próximo do Senhor, tenho tentado realmente buscar a Deus sobre todas as coisas. É claro que eu não estou falando aqui que eu sou melhor que você, que eu sou melhor que ninguém, né? Porque eu sou um pecador, como todos os outros homens, a humanidade, mas eu tenho tentado buscar muito de Deus. E eu tenho visto, cara, é muito lindo quando você começa realmente a ver, né, as coisas de Deus acontecerem na sua vida. E eu já falei que eu fui cristão quase que a vida toda e sempre tive muitos questionamentos sobre isso, sobre como seria usado, sobre como Deus me usaria, querendo ver esses dons, esses milagres acontecerem perto de mim, também através de mim. E a partir do momento que eu comecei a buscar mais de Deus, que eu comecei a me aprofundar mais na palavra do Senhor, através de gastar tempo com oração, renunciar à minha carne, né? Eu comecei a ver mais coisas de Deus na minha vida, coisas que antigamente eu nunca tinha visto, e comecei a ver Deus fazer muito na minha vida, através da minha família, a glória de Deus. Sei que nós estamos apenas no começo da jornada, da caminhada, mas já temos recebido o nosso propósito, o nosso chamado, já estamos alinhados a isso, estamos fazendo todos os dias cada vez mais para o Senhor, e temos visto, a partir do momento que você faz isso, que você passa a viver isso, você começa a ver Deus fazer, sabe? Pessoas ao seu lado, tendo você como exemplo em muitas coisas, pessoas chegando até você e te pedindo oração, pessoas que estão passando por desertos, ao qual eu já passei, no meu caso, ansiedade, né, crise de ataque de pânico, e pedindo ajuda e eu podendo ajudar e vendo essas pessoas transformarem suas vidas, sendo transformadas. Eu sei que nada é através de mim, tudo é através do Espírito Santo de Deus que habita em mim.
E a palavra fala que é sobre isso, que é sobre você buscar se encher cada dia mais numa busca incessante por Deus, e o Espírito Santo vai começar a te encher e te dar os dons do Espírito. E a palavra fala que você conhece uma árvore pelos frutos, né? E os frutos do Espírito são bondade, mansidão, domínio próprio, alegria. E você, a partir do momento que você começa a viver isso, como eu tenho tentado viver, eu comecei a ver muita coisa mudar na minha vida. Eu mesmo me assusto às vezes como eu tenho mudado. Algumas situações que eu me pego tendo atitudes completamente diferentes da que eu teria um tempo atrás. Então eu começo a ver os frutos, sabe? Você começa a realmente ver os frutos. Mas isso não é fácil, tá? Isso não é simples. Não adianta eu falar com você, faz isso, que não é simples. Você precisa realmente querer. Você precisa realmente buscar. Você precisa realmente deixar muitas coisas para trás para poder viver os sonhos de Deus para você. Só que isso é o que faz sentido na vida. Eu nunca vivi um momento tão, assim, de me sentir pleno, de me sentir bem, porque hoje eu estou vivendo o meu propósito. Hoje eu estou vivendo no caminho a qual eu sempre deveria ter vivido, e a única coisa que eu me arrependo é de não ter buscado antes, de ter vivido muitos anos na casa de Deus, no caminho de Deus, só que da maneira que todo mundo vive, né? Buscando a Deus 2 vezes por semana, quando dava, buscando apenas riquezas, estudar, e isso e aquilo, e eu só me arrependo disso. Mas tudo é no tempo de Deus. Eu sei também que tudo é um propósito. Acredito hoje que tudo que aconteceu na minha vida, na minha jornada, foi para que hoje eu pudesse estar aqui dessa forma, dessa maneira. Precisei passar por tempos terríveis, que foram os tempos da ansiedade, a qual eu achei que eu não fosse suportar, mas hoje eu vejo que era necessário aquilo para que eu pudesse mudar, para que Deus pudesse me fazer realmente buscar a Ele. Porque antes de eu enfrentar as crises de ansiedade, eu era um crente que seguia a Jesus da minha forma, da minha maneira, e achava que eu era daquele jeito, que eu era estressado daquele jeito porque eu nasci assim, porque as pessoas não podiam fazer isso, que eu não sei o quê. E depois que Deus teve que me permitir viver toda aquela fase terrível para que eu pudesse realmente buscar a Deus de verdade e começar a ter discernimento através da leitura bíblica, através do discernimento do Espírito Santo na minha vida. E graças a Deus tudo foi mudando, tudo vem mudando. Eu creio, como eu já disse, que é só o começo, né? Que Deus tem muito mais para fazer, mas hoje eu estou totalmente pleno, alegre, feliz, vendo as coisas de Deus acontecer na minha vida e através de mim, da minha família. E é isso. Só queria trazer isso para vocês, que Deus faz sim. Deus é o mesmo Deus. Que Deus pode nos dar poder dos céus, poder nos encher de glória, de unção, a ponto de fazermos maravilhas de fazer pessoas virem a Cristo através de nós. Só que para isso nós precisamos buscar verdadeiramente a Deus sobre todas as coisas. Então, um grande abraço. Se você gostou, curta o vídeo, envie para uma pessoa próxima e se inscreva no canal para mais vídeos assim. Um grande abraço e fica com Deus.